Bem-vindos, leitores e escritores, ao Vozes da Fanfic. Se você é apaixonado por universos alternativos e histórias criadas por fãs, este é o seu lugar. Prepare-se para mergulhar em narrativas que expandem nossos mundos favoritos. Coleção Vozes da Fanfic. A entidade da Escola Sombria. Na pequena cidade de Vila Serena, havia uma antiga escola abandonada que todos evitavam. Conhecida como Escola Sombria, ela estava envolta em mistério e histórias de assombrações. Diziam que uma entidade maligna habitava seus corredores, aterrorizando qualquer um que ousasse entrar. Certa noite, um grupo de amigos adolescentes, composto por Ana, Lucas e Bruno, decidiu explorar a Escola Sombria em busca de aventura. Armados com lanternas e uma câmera, eles entraram pela porta enferrujada, sentindo um frio gélido que parecia emanar das próprias paredes. Ao caminharem pelos corredores empoeirados, perceberam que o ar estava pesado e opressivo. As sombras pareciam se mover à vontade, criando uma sensação de desconforto. No pátio interno, encontraram um antigo quadro de avisos coberto de teias de aranha, com recortes de jornais antigos relatando desaparecimentos misteriosos de alunos e professores. Ana, a mais corajosa do grupo, sugeriu que procurassem a biblioteca, onde, segundo as lendas, a entidade se manifestava com mais frequência. Quando chegaram à biblioteca, sentiram uma presença sombria observando-os. Lucas, com a câmera na mão, capturava cada detalhe enquanto Bruno folheava livros antigos em busca de pistas. De repente, uma prateleira caiu com estrondo, espalhando livros pelo chão. Ana encontrou um caderno velho e empoeirado, com anotações perturbadoras sobre rituais e invocações. As últimas páginas mencionavam uma entidade chamada Umbra, que supostamente foi conjurada acidentalmente por um grupo de alunos curiosos há muitos anos. Determinado a descobrir a verdade, o trio seguiu as anotações do caderno, que os levaram ao porão da escola. Ao abrir a pesada porta de madeira, foram recebidos por um ar frio e uma sensação de opressão. No centro do porão, encontraram um círculo de invocação desenhado no chão, com velas apagadas ao redor. Lucas acendeu as velas, enquanto Ana e Bruno recitavam as palavras do ritual descrito no caderno. À medida que o ritual avançava, a temperatura caiu drasticamente e uma sombra densa começou a se formar no centro do círculo. A entidade Umbra havia sido despertada. Com olhos brilhantes e uma aura ameaçadora, Umbra começou a se mover em direção ao trio, seus sussurros ecoando pelas paredes. Ana, Lucas e Bruno sentiram um medo avassalador, mas sabiam que precisavam completar o ritual para banir a entidade de volta para sua dimensão. Ana, Lucas e Bruno sentiram o terror crescer à medida que a entidade Umbra se aproximava. Suas formas sombrias pareciam se mover como sombras vivas, criando uma sensação de desespero. No entanto, eles sabiam que não podiam desistir agora. Seguiram firmes com o ritual, recitando as palavras finais enquanto concentravam suas energias. À medida que a última palavra do ritual foi pronunciada, um brilho intenso emanou do círculo de invocação, empurrando a entidade Umbra para trás. A sombra densa começou a se dissipar, como névoa sob o sol, e um grito agonizante ecoou pelas paredes da escola. Finalmente, a entidade foi banida de volta para sua dimensão, e o porão ficou em silêncio. Os amigos soltaram um suspiro de alívio, sentindo a atmosfera opressiva desaparecer. A escola parecia diferente agora, mais tranquila e menos ameaçadora. Sentiram que haviam conseguido libertar o local da entidade maligna que o assombrava há tanto tempo. Ao sair do porão, Ana encontrou uma velha foto caída no chão. Era uma foto de grupo dos alunos que haviam conjurado a entidade décadas atrás. Entre eles, reconheceram o rosto de Umbra, uma aluna chamada Clara que se destacou pela aura sombria em seus olhos. Descobriram que Clara tinha um interesse profundo em ocultismo e, acidentalmente, invocou a entidade enquanto tentava provar seu desesperadamente desfazer o ritual, mas foi tarde demais. Ela se tornou a primeira vítima de Umbra e sua alma foi presa na escola, alimentando a entidade. Decididos a homenagear Clara e os outros alunos que perderam suas vidas, os amigos organizaram uma cerimônia de lembrança na escola. Convidaram a comunidade local e compartilharam a história que haviam descoberto, destacando a coragem necessária para enfrentar o desconhecido. A Escola Sombria, agora livre de assombrações, foi reaberta como um centro comunitário, onde as pessoas poderiam se reunir e aprender sobre a história da cidade. Ana, Lucas e Bruno sentiram um profundo senso de realização, sabendo que haviam feito a diferença ao ajudar a libertar almas aprisionadas e trazer paz ao local. O Enigma da Mansão Blackwood. Capítulo 1. Convite para o desconhecido. O ar de outubro já carregava aquele friozinho peculiar, um prenúncio do Halloween que se aproximava. As árvores do bairro de Meadowview desfolhavam-se em tons de laranja e vermelho, e as abóboras começavam a pipocar nas varandas.
Para o grupo de amigos inseparáveis, Maya, a planejadora nata e cérebro do grupo. Lian, o cético pragmático com coração de ouro. Chloe, a artista sonhadora e um tanto medrosa. E Noah, o brincalhão do grupo, sempre com uma câmera na mão. Este seria mais um Halloween de festa fantasia e filmes de terror clichês. Ou assim eles pensavam. A rotina foi quebrada quando um convite peculiar chegou. Não era um e-mail ou uma mensagem de texto, mas um envelope de papel envelhecido, selado com cera escura, entregue pessoalmente por um mensageiro que ninguém reconheceu. O destinatário era o grupo, e o convite era para uma festa de Halloween exclusiva na infame mansão Blackwood. A mansão Blackwood, Chloe sussurrou, os olhos arregalados enquanto Maya lia em voz alta. Aquela que dizem ser assombrada? Lian revirou os olhos. Lendas urbanas, Chloe. Provavelmente apenas um excêntrico rico querendo bancar o assustador. Noah, no entanto, estava elétrico. Imaginem as fotos. E a história. Isso é ouro para o nosso canal de vlogs. O convite detalhava que a festa seria uma experiência imersiva, com jogos e um prêmio inesquecível para quem desvendasse o mistério da noite. Uma cláusula peculiar exigia que cada um vestisse uma fantasia que representasse um de seus maiores medos, mas de uma forma simbólica e elegante. Maya, sempre prática, começou a pesquisar a mansão. Ela descobriu que a mansão Blackwood havia sido abandonada por décadas após uma série de eventos misteriosos envolvendo a família Blackwood, que desapareceu sem deixar vestígios em uma noite de Halloween muitos anos atrás. Histórias de vultos nas janelas e sussurros no vento eram comuns entre os moradores mais antigos de Meadowview. Isso é loucura, gente, disse Lian, batendo na mesa. É uma armadilha. Quem mandou isso? Apesar das apreensões de Lian e do nervosismo crescente de Chloe, a curiosidade de Maya e o entusiasmo de Noah prevaleceram. Era Halloween, afinal. Qual o pior que poderia acontecer? Eles passaram a semana seguinte planejando suas fantasias. Maya, que tinha um pavor irracional de perder o controle, decidiu ir de rainha de xadrez com algumas peças faltando, simbolizando a desordem. Lian, que secretamente temia a solidão e o isolamento, escolheu um cavaleiro esquecido, com armadura enferrujada e empoeirada. Chloe, cuja maior fobia era o escuro e o desconhecido, optou por uma borboleta noturna com asas translúcidas e detalhes que brilhavam levemente. Noah, com seu medo de ser esquecido ou não deixar um legado, faria um cineasta fantasma, com uma câmera antiga pendurada e um toque etéreo. Quando a noite de Halloween finalmente chegou, uma névoa densa cobria Meadowview. A van que o convite prometia buscou-os em um ponto de encontro isolado. O motorista, um homem silencioso com chapéu de aba larga, não disse uma palavra durante todo o percurso tortuoso até os arredores da cidade, onde a mansão Blackwood pairava. Ao verem a mansão, todos engoliram em seco. Era imponente e sombria, com torres pontudas que pareciam arranhar o céu noturno e janelas escuras que se assemelhavam a olhos vazios. A cerca de ferro forjado estava coberta de era, e as árvores retorcidas em volta pareciam gesticular ameaçadoramente no vento. Uma única luz bruxuleante emanava de uma das janelas do andar térreo. Bem, chegamos, disse Noah, tentando manter o tom leve, mas a voz ligeiramente embargada. O portão rangeu lentamente, abrindo-se sozinho. Não havia ninguém para recebê-los. A experiência, de fato, já havia começado. Capítulo 2. O labirinto da memória. Ao entrarem na mansão, o cheiro de mofo e velhas madeiras tomou conta. A única fonte de luz era uma lareira crepitante em um salão principal vasto e empoeirado, onde tapeçarias rasgadas adornavam as paredes e móveis cobertos com lençóis brancos pareciam fantasmas imóveis. Nenhum outro convidado estava visível. Olá, Maya chamou, a voz ecoando assustadoramente. Uma voz profunda e robótica emanou de um alto-falante escondido. Bem-vindos, convidados. Vocês são os únicos selecionados para desvendar o enigma da mansão Blackwood. O jogo começou. Encontrem as pistas, resolvam os quebra-cabeças e descubram a verdade por trás do desaparecimento dos Blackwood. Uma série de luzes fracas se acenderam, revelando 4 portas em cada uma das paredes, cada uma com um símbolo diferente gravado. Uma adaga, um corvo, um relógio de areia e uma rosa murcha. Cada um de vocês tem um desafio único, ligado aos seus medos simbólicos, a voz continuou. A primeira pista está em suas fantasias. Chloe, assustada, notou um pequeno broche em forma de vagalume em sua fantasia de borboleta noturna. Ao tocá-lo, ele brilhou intensamente. Olhem, ela exclamou.
Lia encontrou um mapa antigo e empoeirado enrolado na bainha de sua espada de cavaleiro esquecido. Noah tinha uma lente de câmera velha que parecia focar em algo invisível. E Maya, em sua fantasia de rainha de xadrez, sentiu um pequeno objeto metálico preso discretamente em seu vestido. Era uma chave diminuta. Isso é específico, Lia murmurou, estudando o mapa. Ele mostrava um labirinto no jardim externo da mansão, com um X marcado no centro. A voz robótica soou novamente. Para o cavaleiro esquecido, o labirinto do tempo. Para a borboleta noturna, a escuridão revelará seus segredos. Para a rainha do xadrez, a ordem e o caos se encontram. Para o cineasta fantasma, veja o que os outros não podem. Isso significa que temos que nos separar? Chloe perguntou, a voz trêmula. Parece que sim, Maya respondeu, com a chave na mão. Mas é um jogo. Vamos nos reagrupar depois. Liam foi o primeiro a sair, seguindo o mapa para a porta com o relógio de areia, que dava para o lado de fora, onde a névoa era ainda mais densa. Ele se viu em um labirinto de arbustos altos e secos, as folhas rangendo sob seus pés. O mapa indicava um caminho, mas o tempo parecia distorcer o ambiente. Os arbustos se moviam, e em certos momentos, ele jurou ter visto vultos passando entre as passagens, como se a própria mansão estivesse viva. Chloe, com seu broche de vagalume brilhando, entrou pela porta da rosa murcha. Ela se encontrou em um corredor escuro e úmido, onde o broche era sua única luz. Pinturas velhas e empoeiradas cobriam as paredes, e em cada pintura, havia olhos que pareciam segui-la. O cheiro de rosas murchas e algo mais indescritível preenchia o ar. Ela tinha que seguir a luz, que a guiava por passagens cada vez mais apertadas e escuras. O medo do escuro era palpável, mas o vagalume a impulsionava. Ela começou a ouvir sussurros, vozes indistintas que pareciam chamá-la. Noah, com sua lente de câmera mágica, entrou pela porta do corvo. Ele estava em uma biblioteca vasta e empoeirada, cheia de estantes que iam até o teto. A lente revelava mensagens escondidas nas lombadas dos livros, que formavam um poema sobre um segredo guardado por um observador silencioso. Ele começou a filmar tudo, narrando experiência, mas a cada clique de sua câmera, sombras pareciam se mover no canto de sua visão, figuras humanoides que desapareciam quando ele olhava diretamente. Maya, com sua chave, abriu a porta da adaga. Ela se viu em um estudo, onde um enorme tabuleiro de xadrez estava no centro da sala. As peças eram esculpidas em madeira escura, e a metade das peças brancas estava faltando, desordenando o jogo. Ela precisava organizar as peças, mas havia enigmas escritos em pergaminhos antigos sobre o tabuleiro, que se referiam a escolhas e consequências, a perda de controle e a ordem que deveria ser restaurada. Ela sentiu uma pressão esmagadora, como se o destino da mansão dependesse de suas jogadas. Enquanto cada um enfrentava seus próprios medos e desafios, uma sensação crescente de que aquilo não era apenas um jogo começava a tomar conta. Os vultos, os sussurros, as mensagens ocultas. A mansão Blackwood guardava segredos mais profundos do que qualquer lenda poderia contar. Capítulo 3. Ecos do passado. Liam, exausto, finalmente chegou ao centro do labirinto. Lá, encontrou uma estátua antiga, coberta de musgo, segurando um pergaminho. O pergaminho continha uma data e o nome Elias Blackwood. Ao tocá-lo, o labirinto pareceu se dissolver por um momento, e ele teve uma breve visão. Um homem mais velho, com um olhar atormentado, correndo pelos corredores da mansão, como se estivesse fugindo de algo. A visão se desfez, e Liam se viu de volta no labirinto, mas agora uma porta se abria, revelando um caminho de volta para a mansão. Ele sentiu uma estranha conexão com a figura do pergaminho, como se sua solidão ecoasse a daquele homem. Chloe, seguindo a luz do seu vagalume, chegou a um pequeno cômodo oculto atrás de uma tapeçaria. Era um quarto de criança, com brinquedos antigos e um berço empoeirado. No centro do quarto, havia uma caixa de música. Ao girar a manivela, uma melodia triste e assustadora começou a tocar. As luzes fracas do vagalume se intensificaram, e Chloe pôde ver a silhueta de uma menina pequena brincando no quarto, desaparecendo e reaparecendo nas sombras. A caixa de música parou, e dentro dela, Chloe encontrou um medalhão com uma imagem desbotada de uma mulher e o nome Serafina. O quarto de repente ficou mais escuro, e Chloe correu para a saída que havia se revelado, sentindo a presença da menina ainda ali. Na biblioteca, Noah decifrou o poema com a ajuda de sua lente. Ele falava de um espectador da verdade e de um salão dos ecos. A lente o guiou para trás de uma estante que se movia, revelando uma porta secreta. Ao entrar, ele se viu em uma sala circular com espelhos distorcidos nas paredes.
Cada espelho refletia uma cena diferente da mansão no passado. Festas suntuosas, discussões acaloradas e o desaparecimento final da família. Sua câmera parecia capturar essas imagens, mas também mostrava algo mais sinistro, uma figura sombria, um vulto distorcido, observando tudo dos cantos. A lente o guiou para um espelho que não refletia nada, apenas escuridão. Ao tocá-lo, ele sentiu um frio intenso e encontrou um pequeno diário escondido atrás, com o nome Arthur Blackwood e a última entrada terminando abruptamente. Maya, com sua inteligência afiada, conseguiu resolver o enigma do tabuleiro de xadrez. As pistas falavam de escolhas difíceis e sacrifícios. Ela teve que rearranjar as peças restantes de uma forma específica, que representava uma defesa impossível. Ao fazer a última jogada, um painel secreto na parede se abriu, revelando um cofre antigo. Sua pequena chave encaixou perfeitamente. Dentro, havia um maço de cartas e uma fotografia de uma família sorridente: Elias, Serafina e o pequeno Arthur Blackwood. As cartas eram de Elias para Serafina, expressando seu medo crescente de uma presença maligna na casa. A última carta falava de um ritual que ele planejava para banir a entidade, mas que exigia um sacrifício. Os 4 amigos, ainda abalados pelas suas experiências individuais, eventualmente se encontraram de volta no salão principal. O fogo da lareira ainda crepitava, mas a atmosfera estava mais pesada, carregada de uma energia palpável. Eles compartilharam suas descobertas: o pergaminho de Elias, o medalhão de Serafina, o diário de Arthur e as cartas de Elias. As peças do quebra-cabeça começavam a se encaixar, revelando uma história trágica de uma família atormentada por algo sobrenatural. Elias estava tentando banir alguma coisa, Maya concluiu, folheando as cartas. Mas o que? A voz robótica, agora com um tom mais sinistro, soou novamente. As peças estão reunidas. Mas o verdadeiro enigma reside na natureza do sacrifício. E a verdade só pode ser revelada no coração da mansão. Uma nova passagem se abriu no salão principal, revelando uma escadaria escura que descia para as profundezas da mansão. Acho que o jogo ainda não acabou, Noah disse, levantando a câmera, mas desta vez, sem o entusiasmo habitual. Havia uma tensão no ar que ninguém podia ignorar. Capítulo 4. O coração da mansão. A escadaria era longa e sinuosa, levando a um porão abafado e úmido. O cheiro de terra molhada e algo mais ferroso pairava no ar. A luz era mínima, apenas algumas lâmpadas antigas penduradas no teto, piscando intermitentemente. No centro do porão, havia um círculo de pedras, e no meio, um pedestal. Sobre o pedestal, repousava um orbe de cristal escuro, pulsando com uma luz fraca e avermelhada. Ao redor do círculo, símbolos antigos estavam gravados no chão. Isso parece um altar, Chloe sussurrou, agarrando o braço de Liam. A voz robótica ressoou no porão, agora quase um sussurro. Vocês descobriram a tragédia dos Blackwood. Elias, consumido pelo desespero, tentou selar a entidade que atormentava sua família. A criatura se alimentava do medo e da desordem, e estava ligando a mansão a um limbo entre mundos. Ele tentou um ritual, Maya lembrou das cartas, onde ele sacrificaria a entidade. Não, a voz corrigiu, aterrorizante. Ele sacrificou sua própria família para prender a entidade, dentro deles, para que ela nunca mais pudesse escapar da mansão. Um frio percorreu a espinha de todos. Elias não havia banido a criatura, ele a havia aprisionado em seus entes queridos, tornando-os guardiões eternos da entidade. A mansão não era assombrada por fantasmas, era habitada pelas almas ligadas à criatura, presas ali para sempre. As visões, os sussurros, os vultos, eram os Blackwood, ou o que restou deles. O orbe, a voz continuou, contém a última centelha da essência da criatura, que agora busca uma nova forma, um novo recipiente. E vocês, com seus medos simbólicos, são os candidatos perfeitos. A luz do orbe intensificou-se, pulsando mais forte. O círculo de pedras no chão começou a brilhar, e os símbolos gravados acenderam em um tom púrpura. Liam, o cético, sentiu um aperto no peito, o medo de ser aprisionado na solidão daquele lugar. Invadindo. Chloe, a borboleta noturna, sentiu a escuridão do porão se tornar quase sólida, sufocante. Noah, o cineasta fantasma, viu sua câmera falhar, a tela distorcida com imagens de si mesmo desaparecendo, sendo esquecido. Maya, a rainha de xadrez, sentiu a ordem de sua mente se desintegrar, suas estratégias se tornando caóticas e inúteis. O prêmio, como prometido, a voz sussurrou, é a imortalidade na mansão Blackwood. Unam-se à família. De repente, a voz mudou.
Não era mais robótica, mas uma voz feminina, melancólica e desesperada. Não, fujam. Ele está mentindo. O prêmio é a liberdade. Era a voz de Serafina. Ela apareceu, uma figura translúcida e etérea, materializando-se brevemente ao lado do orbe. O ritual falhou. Elias tentou nos prender com a criatura, mas nós nos tornamos parte dela, e ela parte de nós. A única forma de selá-la de vez é quebrar a conexão e nos libertar. Como fazemos isso? Maia perguntou, lutando contra o pânico. Símbolos, seus medos, os objetos que encontraram. A voz de Serafina era fraca. A conexão é através do medo. Quebrem-na, destruam o que os prende, destruam o orbe. O orbe começou a vibrar violentamente, e a voz robótica, que era a própria entidade, rugiu de fúria. Não! Eles são meus. Seus medos me alimentam. Os amigos se entreolharam. Eles tinham que agir rápido. Lian, Maia gritou. O mapa do labirinto. Onde é o centro? Lian, embora aterrorizado, se recompôs. É onde eu encontrei o pergaminho. A estátua. É a representação do isolamento, da solidão. Chloe, sua caixa de música. Onde você a encontrou? Noah perguntou, a câmera agora mostrando distorções energéticas. No quarto da criança, onde o escuro era mais forte. Noah, seu diário. Onde estava? Maia continuou, conectando os pontos. Atrás do espelho sem reflexo. Onde eu me senti invisível, esquecido. E a chave de Maia, Lian percebeu. Ela abriu o cofre, que continha as cartas da família, os medos de perder o controle e a ordem. Cada um deles tinha uma peça que representava seu medo, e que os conectava à mansão e à entidade. A luz do orbe intensificou-se, e figuras sombrias começaram a se formar ao redor do círculo, como se a mansão estivesse se fechando sobre eles. Precisamos quebrar os símbolos dos nossos medos para desvencilhar a conexão. Maia exclamou. E depois, precisamos destruir o orbe. Noah ergueu sua câmera, focando no orbe. Isso vai ter que ser uma selfie muito, muito importante. Capítulo 5. O amanhecer da liberdade. Com uma nova determinação, os amigos começaram a agir. Lian, o cavaleiro esquecido, pegou seu mapa antigo, a representação de sua jornada solitária e isolada. Com um grito de raiva e libertação, ele rasgou o pergaminho que havia encontrado no labirinto, que continha o nome de Elias e a data da tragédia. Ao fazê-lo, uma onda de energia azul emanou dele e atingiu o orbe, que piscou fracamente. Chloe, a borboleta noturna, pegou o medalhão de Serafina da caixa de música. Representava a escuridão e o desconhecido, o aprisionamento. Com as mãos trêmulas, ela o esmagou contra uma das pedras do círculo. Uma onda de energia dourada saiu dela, atingindo o orbe, que tremeu com mais força. Noah, o cineasta fantasma, com o olhar focado e determinado, pegou o diário de Arthur, o símbolo de sua própria mortalidade e o medo de ser esquecido. Com um movimento rápido, ele o jogou no fogo da lareira, que havia se materializado em um canto do porão. As chamas crepitaram mais alto, e uma energia prateada voou para o orbe, fazendo rachar levemente. Maia, a rainha de xadrez, segurava sua pequena chave, a representação de seu controle e a ordem que ela buscava. Mas o medo de perder o controle era o que a entidade usava. Com um ato de fé e desapego, ela jogou a chave no orbe. Uma explosão de luz branca emanou, e o orbe rachou ainda mais, soltando um gemido agudo e agonizante. A voz da entidade rugiu, aterrorizante e distorcida. Não! Minha conexão! Vocês estão me quebrando! Os Blackwood apareceram novamente, mas desta vez, não eram sombras. Elias, Serafina e o pequeno Arthur, todos translúcidos e envoltos em uma luz suave, observavam os amigos com gratidão. O orbe! Destruam-no completamente, Serafina sussurrou, a voz forte agora. Libertem a todos nós. Os 4 amigos uniram suas mãos. Lian, o forte, Chloe, a corajosa, Noah, o destemido, e Maia, a estrategista. Eles canalizaram suas energias restantes, não de medo, mas de amizade e coragem, para o orbe rachado. O orbe brilhou com uma intensidade ofuscante, vibrando descontroladamente. A sala tremeu, e as figuras sombrias que os rodeavam começaram a se desintegrar. Com um último e ensurdecedor estrondo, o orbe explodiu em milhões de pedaços cintilantes de luz.
Uma onda de energia pura e limpa varreu o porão, e as almas dos Blackwood, agora livres, ascenderam em uma espiral de luz para fora da mansão, desaparecendo no céu noturno. A mansão, que antes era escura e opressora, agora parecia calma, em paz. As luzes do porão se acenderam completamente, revelando um espaço vazio e empoeirado, sem nenhum vestígio do altar ou dos símbolos. Era como se a entidade nunca tivesse existido, ou tivesse sido completamente erradicada. Os amigos estavam ofegantes, exaustos, mas ilesos. Olharam uns para os outros, a incredulidade e o alívio pintados em seus rostos. Nós conseguimos, Chloe sussurrou, ainda tremendo um pouco. Essa foi a festa de Halloween mais insana de todos os tempos, Noah disse, levantando a câmera, que agora parecia funcionar perfeitamente. Liam apenas balançou a cabeça, um sorriso atordoado em seus lábios. Acho que eu não sou tão cético quanto pensava. Maya olhou para a escadaria que levava de volta ao salão principal. A névoa lá fora havia se dissipado, e uma fraca luz do amanhecer começava a tingir o céu. Ao saírem da mansão, o sol nascente revelava a mansão Blackwood sob uma nova luz. As paredes ainda eram antigas, mas o ar sombrio e opressor havia desaparecido. A era ainda cobria a cerca, mas agora parecia menos ameaçadora. A mansão não era mais um monumento ao medo, mas à liberdade. A van prometida estava estacionada na frente, o motorista esperando pacientemente. Eles entraram, exaustos, mas com uma sensação de triunfo e uma nova compreensão de seus próprios medos. O prêmio inesquecível não era a imortalidade, mas a superação. Enquanto a van se afastava, e a mansão Blackwood diminuía de tamanho no retrovisor, eles sabiam que aquele Halloween seria gravado em suas memórias para sempre. Não apenas como a noite em que desvendaram o mistério e libertaram almas, mas como a noite em que enfrentaram seus medos mais profundos e emergiram mais fortes. Juntos. O mistério da mansão Blackwood estava resolvido, e um novo amanhecer de Halloween havia chegado. Segredos entre sombras. Isabela sempre acreditou que o amor verdadeiro era um conto de fadas, até o dia em que cruzou o olhar de Rafael, um homem misterioso com passado obscuro e um charme irresistível. Eles se conheceram numa pequena livraria da cidade, onde a chuva lá fora parecia criar um cenário perfeito para um encontro inesperado. Rafael escondia um segredo que poderia destruir não só o coração de Isabela, mas também sua vida inteira. Anos atrás, sua família foi destruída por uma traição cruel, e desde então, ele planejava uma vingança silenciosa contra aqueles que o haviam prejudicado. Isabela, por sua vez, carregava seu próprio fardo, um segredo guardado a 7 chaves, que ela jurara nunca revelar, pois isso poderia afastar Rafael para sempre. Mas o destino, impiedoso, começou a revelar pequenas pistas, fazendo com que a teia de mentiras e verdades se enredasse cada vez mais. À medida que o romance deles crescia, também cresciam as dúvidas, as suspeitas e a tensão. Rafael lutava contra o desejo de se entregar por completo e a necessidade de manter sua vingança em segredo. Isabela, dividida entre confiar nele e proteger seu próprio segredo, sentia o peso da decisão que poderia mudar tudo. Quando a verdade finalmente veio à tona, eles se viram diante de um dilema. O amor dele seria forte o suficiente para superar as sombras do passado ou seria consumido pela vingança e pela desconfiança? No final, descobriram que o verdadeiro segredo não estava no que escondiam, mas na coragem de enfrentar juntos as consequências, perdoar e recomeçar. Porque, às vezes, o amor nasce e se fortalece justamente na luta contra os segredos que ameaçam destruí-lo. Os dias que se seguiram ao encontro na livraria foram como um turbilhão de emoções para Isabela. Cada mensagem de Rafael, cada sorriso tímido, fazia seu coração bater mais forte, mas também a fazia pensar no segredo que guardava tão cuidadosamente. Ela sabia que precisava contar a ele, mas o medo de perdê-lo falava mais alto. Afinal, quem poderia amar alguém envolvido em um passado tão complicado quanto dela? Rafael, por sua vez, lutava contra a tempestade que se formava dentro de si. Sua vingança parecia estar mais próxima do que nunca, e ele sentia que se entregasse ao amor, poderia perder tudo. Mas Isabela fazia algo dentro dele despertar, um sentimento que ele jurara nunca mais permitir. Numa noite chuvosa, enquanto o vento batia nas janelas do pequeno apartamento de Isabela, eles se encontraram para conversar. O silêncio entre eles era pesado, carregado de palavras não ditas e olhares que buscavam coragem. Isabela finalmente quebrou o silêncio. Rafael, eu preciso te contar algo. Algo que pode mudar tudo entre nós. Ele a olhou nos olhos, com uma mistura de preocupação e esperança. Pode confiar em mim, Isa. Nada vai mudar o que sinto por você. Ela respirou fundo e revelou seu segredo.
anos atrás, sua família esteve envolvida, sem saber, em um acidente causado pela família que Rafael jurava destruir. Um erro do passado que carregava culpa e remorso. Rafael sentiu um choque. A linha entre amor e vingança parecia se dissolver, deixando-o perdido entre perdoar e continuar sua missão. Isa, isso muda tudo. Mas também me faz ver que talvez exista outra forma de lidar com tudo isso, disse ele, segurando a mão dela com firmeza. Naquele momento, decidiram que o amor dele seria força para enfrentar os fantasmas do passado. Juntos, iriam desatar os nós da vingança, buscando redenção e um novo caminho. Mas o destino, sempre imprevisível, ainda reservava surpresas que testariam a força desse amor recém-descoberto. Nas semanas seguintes, Isabela e Rafael se aproximaram ainda mais, compartilhando não apenas seus sentimentos, mas também os detalhes dolorosos de seus passados. A confiança mútua parecia crescer, criando um vínculo forte e delicado ao mesmo tempo. Porém, nem tudo seria simples. A vingança que Rafael planejava não era apenas sua, ela envolvia pessoas poderosas que não hesitariam em usar qualquer meio para manter seus segredos a salvo. Certa noite, enquanto caminhavam juntos pela praça iluminada pelas luzes suaves dos postes, Rafael recebeu uma mensagem anônima: "Você está chegando perto demais. Pense bem no que está fazendo." O aviso não podia ser ignorado. Rafael sabia que a luta que enfrentaria seria maior do que imaginava, e que Isabela estava agora ainda mais envolvida nesse jogo perigoso. Determinado a proteger quem amava, Rafael propôs que juntassem forças para desvendar a verdade por trás das traições e mentiras que os separavam de um futuro feliz. Eles começaram a investigar discretamente, vasculhando documentos antigos, conversando com pessoas que conheciam os detalhes ocultos da história de suas famílias. Cada descoberta trazia mais perguntas e revelações surpreendentes. Entre essas descobertas, um nome apareceu repetidamente: Helena, uma mulher enigmática que parecia puxar os fios por trás das sombras, manipulando acontecimentos para seu próprio benefício. Isabela e Rafael perceberam que enfrentar Helena seria essencial para que pudessem finalmente encontrar paz. Mas Helena não era uma adversária comum. Inteligente, fria e implacável, ela conhecia muito bem as fraquezas deles e usaria isso para tentar destruí-los. Enquanto isso, o amor entre Isabela e Rafael se fortalecia, tornando-se o escudo que os protegeria das tempestades que estavam por vir. Helena era mais do que uma inimiga, era uma sombra constante que os perseguia, uma presença invisível que manipulava tudo à distância. Isabela sentia um frio na espinha cada vez que seu nome surgia nas conversas, e Rafael, por mais forte que fosse, sabia que precisaria de toda sua astúcia para enfrentar aquela mulher. Eles decidiram agir com cautela, planejando um encontro para tentar arrancar informações de alguém próximo a Helena. Para isso, Rafael contou com a ajuda de seu amigo de infância, Lucas, um especialista em tecnologia e segurança, que podia ajudar a monitorar os passos da mulher misteriosa. Enquanto isso, a tensão entre Isabela e Rafael aumentava. As dúvidas e o medo de perder um ao outro começaram a aparecer nas pequenas discussões, nos silêncios que duravam mais do que deveriam. Numa noite particularmente difícil, Isabela confrontou Rafael. Às vezes, sinto que estamos lutando contra fantasmas e que talvez não sejamos fortes o suficiente para vencer essa batalha. Rafael a abraçou, segurando-a firme. Não podemos desistir agora. Não depois de tudo que passamos. Nosso amor é a nossa força. Na manhã seguinte, Lucas trouxe notícias importantes. Helena planejava uma reunião secreta em um hotel da cidade, onde estaria acompanhada de aliados poderosos. Isabela e Rafael sabiam que essa seria a chance de descobrir a verdade, talvez, desmantelar o plano de vingança que ameaçava suas vidas. Disfarçados, eles se infiltraram no hotel, cada passo uma mistura de adrenalina e medo. O encontro revelou mais do que esperavam: documentos, conversas gravadas e planos que indicavam uma rede de traições muito maior do que imaginavam. Mas, no momento em que acreditavam estar prestes a vencer, Helena apareceu, surpreendendo-os com uma arma na mão e um sorriso cruel no rosto. Achavam mesmo que seria tão fácil? Ela disse, a voz gelada. Isabela e Rafael trocaram o olhar, sabendo que ali começava o verdadeiro teste para o amor e a coragem deles. Helena segurava a arma com firmeza, os olhos brilhando com uma mistura de raiva e satisfação. Isabela sentiu o coração acelerar, mas tentou manter a calma, buscando qualquer forma de sair daquela situação. Vocês acham que podem destruir tudo o que construí? Helena falou, dando um passo à frente. Só porque vocês descobriram alguns segredos, acham que podem mudar o jogo? Rafael se colocou na frente de Isabela, os olhos fixos nos de Helena, desafiadores. Não estamos aqui para brincar,
Helena. Queremos justiça. Você causou dor a muitas pessoas. Hoje, isso acaba. Helena riu, um som frio e sem alegria. Justiça? Isso é apenas uma palavra para os fracos. Eu faço o que for preciso para sobreviver e vencer. Nesse momento, Lucas, que estava escondido próximo à entrada, ativou um dispositivo que enviou um sinal para a polícia, avisando sobre o local e o perigo. Helena percebeu o movimento e, furiosa, apertou o gatilho. O som do disparo ecoou pela sala, mas a bala atingiu a parede ao lado, pois Rafael, rápido, puxou Isabela para trás, protegendo-a. Isso não acabou, Helena disse, antes de fugir pelo corredor, desaparecendo nas sombras. Minutos depois, a polícia chegou, prendendo os aliados de Helena e recolhendo os documentos que comprovariam as tramas de corrupção e traição. Isabela e Rafael, ainda abalados, se abraçaram, sentindo que, apesar dos perigos, estavam mais fortes juntos. Obrigada por não desistir de nós, Isabela sussurrou. Eu nunca desistiria, respondeu Rafael, beijando-a com ternura. Eles sabiam que o caminho à frente seria desafiador, mas também que o amor e a coragem que compartilhavam seriam a luz nas sombras que tentavam dominá-los. Com Helena e seus cúmplices presos, a verdade finalmente começava a vir à tona. A rede de mentiras e traições que havia destruído famílias e corações começava a ser desfeita, peça por peça. Isabela e Rafael, embora ainda sentissem as marcas do passado, encontravam na presença um do outro a força para seguir em frente. O segredo que antes os separava agora era um elo que os unia ainda mais. Numa tarde ensolarada, no mesmo parque onde haviam compartilhado seus primeiros momentos juntos, Rafael segurou a mão de Isabela e olhou profundamente em seus olhos. Isa, desde que te conheci, minha vida mudou completamente. Você me ensinou que o amor pode ser mais forte que a dor e que o perdão é o caminho para a liberdade. Quero continuar escrevendo nossa história, lado a lado, sem segredos, sem medo. Isabela sorriu, emocionada, sentindo o coração pulsar com uma alegria que há muito não experimentava. Eu também quero, Rafael. Quero viver esse amor, mesmo sabendo que o caminho não será sempre fácil. Mas com você, sei que tudo é possível. Eles se abraçaram sob a luz do sol, sentindo que, apesar das sombras do passado, um novo capítulo começava, cheio de esperanças, sonhos e um amor que venceria qualquer tempestade. E assim, entre segredos revelados, vinganças abandonadas e corações curados, Isabela e Rafael encontraram a verdadeira essência do amor, a coragem de recomeçar juntos. E assim chegamos ao fim de mais um vídeo. Esperamos que tenham gostado e que se divirtam explorando o mundo mágico das vozes da fanfic.